E aí, galera? E aí, meu povo? Tá preparado para continuar fazendo a sua história? Então fica com a gente, que a gente está começando mais um GabaCast, aqui na unidade Rondon, do Gabarito, em Uberlândia, Minas Gerais. Bom, o nosso programa de hoje está especialíssimo, porque hoje nós vamos ter as professoras e os professores aqui do Gabarito que vão comentar a prova da UFO, que aconteceu hoje, domingo, dia 6 de agosto. E para começar essa conversa com a gente aqui, a gente tem a Ana Cláudia, que é coordenadora do pré-vestibular, e o Saulo, diretor do pré-vestibular. E eles vão falar um pouquinho com vocês aí. Fala, galera, tudo bem? Boa tarde. Bom, a gente espera aí que todos tenham feito uma boa prova, né? Que, no geral, a prova foi muito bem feita. A gente tem graus de complexidade diferentes aí nas disciplinas, mas, no geral, foi uma prova muito bem feita. A gente está com as maiores e melhores expectativas aí para esse resultado, que só sai em outubro, infelizmente. É isso aí, pessoal. Tudo bom? Espero que todos que tenham feito a prova tenham arrebentado. A prova veio dentro do que a gente tinha de expectativa, né? A gente fez um trabalho muito intenso de preparação para essa segunda fase. Desde que terminou a primeira, a gente vem fazendo exercícios, revisando os conteúdos mais importantes, aquilo que a gente sabe que a UFO gosta de priorizar nas suas provas. E quando a gente pegou a prova hoje para olhar, a gente viu materializar esse trabalho que foi feito, né? Então, os professores montaram o gabarito, eles vão comentar sobre a prova, né? Tem algumas disciplinas que a prova veio um pouco mais fácil, em outras ela veio um pouco mais difícil, né? Tem uma questão ou outra ali que deu um trabalho grande para fazer, mas os nossos alunos, eu tenho certeza, que saíram muito bem, conseguiram arrebentar na prova. Nós vamos ter uma chuva de aprovação aqui no gabarito. A Ana Cláudia falou que o resultado só sai em outubro, mas com os comentários de hoje a gente já vai saber bastante já como que o pessoal foi nessa prova, né? Ah, com certeza. A gente já consegue, inclusive, alimentar as melhores expectativas aí com os resultados de hoje, os comentários de hoje. Coisa boa. Vamos começar então? Então a gente vai começar agora, vai chamar o Lúcio, que vai falar, vai comentar sobre a prova de Sociologia. Até mais. Segura aí que a gente já volta. GabaCast, a sua conexão com conhecimento. Gabarito, quem faz a prova. E eu estou aqui agora recebendo o Lúcio, que vai comentar a prova de Sociologia, que aconteceu hoje, na segunda fase do vestibular da UFO. Tá bom? Vamos lá, Lucião, com você. Então, primeiro que essa prova foi uma prova excelente, né? Eu gostei bastante dela. Tive a felicidade no dia de ontem, na aula que antecedeu aí a prova, poder, nos últimos momentos ali, nos 45 minutos do segundo tempo, né? Acertou uma questão. A gente acertou as duas. As duas. As duas, Eita. né? Não propriamente a questão em si, né? Mas os temas. Aí eu já aproveito para falar deles, né? Nós tivemos uma questão que foi com Pierre Bourdieu. A UFO, ela tem colocado Bourdieu nos debates que trazem acerca aí da violência simbólica. Então, uma questão que contextualiza formas de violências que não são necessariamente físicas. Então, eu chamava a atenção dos nossos alunos para esse ato em si, ficar atento ali, né, porque é uma tendência nos últimos anos também, inclusive na primeira fase, o Bourdieu ele apareceu dentro de uma perspectiva da educação, né? E nos últimos anos, a UF já tinha cobrado ele numa questão sobre o sistema carcerário brasileiro. Então, no dia de ontem, eu chamei a atenção. Falei, pessoal, antes de fazer a prova,
dá uma olhada lá com carinho no conceito de violência simbólica do Bourdieu, vai com calma, presta atenção no enunciado, veja lá o que tem a ser respondido, e eu acredito que os nossos alunos tenham saído muito bem, porque foi uma questão que a gente comentou. E a outra questão foi justamente Emily Durkheim. É necessário que a gente lembre, né, eu comentava isso também, que a UFO ela tem uma dimensão de ser regular com os conteúdos, né? Então, nós tivemos uma prova de primeira fase no qual os clássicos ficaram ausentes. Então, dos pensadores mais importantes do pensamento sociológico, Durkheim, Weber e Marx, eles não vieram. Isso também já tinha acontecido em anos anteriores. E quando isso acontece, é muito certeiro que vai aparecer um deles, né? E o ano passado foi o Weber. Nós tivemos uma questão no ano anterior de estratificação social, e no ano anterior foi justamente Karl Marx. Então eu falei para os meninos, cuidado que provavelmente, probabilisticamente, se eu for respeitar esse campo probabilístico, consequentemente, quem é a bola da vez é Durkheim. Não deu outra. Veio ele, Veio o Durkheim, que é um dos principais, se não o principal pensador inaugural do pensamento sociológico, como a questão do fato social, que é básico, o conhecimento de como as estruturas sociais elas se comportam, com um recorte especificamente do nosso corpo, O corpo é um produto social coletivo, A nossa maneira de sentar, a nossa maneira de abraçar, a nossa maneira de beijar, em quais circunstâncias, quem são, as variações que existem de cada cultura. Eles colocaram um texto, isso, mostrando que em determinadas sociedades as pessoas se olham no comprimento dos olhos, em outras sociedades isso pode ecoar como uma forma de desrespeito. Então, essas variações que são culturais são produtos sociais coletivos, portanto, exterior, geral e coercitivo. Então, o que eu posso dizer acerca dessa segunda fase? Excelente, Eu não poderia ter uma outra prova melhor do que essa no que diz respeito ao nosso campo de expectativa, Então é isso. Eu acho que os nossos alunos, consequentemente, saíram muito bem. Beleza, então. Lúcio, obrigado. E você fica com a gente aí, que a gente volta já já com o Borella, que vai comentar a prova de biologia. GabaCast, a sua conexão com conhecimento. Gabarito, quem faz a prova. Tchau, tchau, pessoal. Gabarito. Aprovações das maiores universidades do país. Entre as melhores escolas do Brasil. Gabarito, quem faz a prova. E a gente está aqui de volta com o GabaCast, a sua conexão com conhecimento, fazendo comentários da prova da UFO, que aconteceu hoje, domingo, dia 6 de agosto, a segunda fase da UFO. E eu tenho a honra de receber aqui o senhor Fernando Borella, que vai comentar a prova de biologia. Valeu, Borella. Bom demais você estar aqui. Querido, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Oi para todo mundo. Prova gostosa de biologia, Uma prova tradicional, mais uma vez. A UFO não exagerou nas questões, não colocou nada muito grande, nenhum texto extraordinariamente difícil de ser lido. As questões não tinha, nas duas, nenhuma questão difícil, de média para fácil, uma questão mais fácil do aluno entender o que está sendo perguntado, porque são questões tradicionais e muito trabalhadas em sala de aula, Uma primeira questão de botânica que já havia, inclusive, caído na primeira fase, cobrando endosperma na letra A, cobrando flor, fruto na gimnosperma e na angiosperma na letra B. Uma questão muito direta, Muito acostumado a gente a trabalhar em sala de aula, nos cladogramas que a gente faz. Uma segunda questão de fisiologia humana, misturada com histologia, que também já havia caído na primeira fase, Duas questões de fisiologia. Então, uma terceira agora, misturado com a histo, falando de hemograma, Que é assunto gostoso de trabalhar. A gente tem o hábito de fazer em sala de aula, então acho que, de novo, o nosso aluno não teve nenhuma dificuldade de dissertar. A letra A, só um porém nela, que ele pergunta do paciente envolvido com cicatrização, E, na verdade, a palavra que a gente tem o hábito de usar
é que a plaqueta é responsável pela coagulação sanguínea. Cicatrizar é um outro processo, né? Já a letra B, processo infeccioso, você vai olhar para o glóbulo branco, que está elevado, para combater o patógeno no corpo, né? Ao mesmo tempo que uma prova muito acessível, que o nosso aluno tem a tranquilidade de desenvolver, porque a gente trabalhou isso em sala exaustivamente, a UFO deixou de cobrar alguns assuntos, né? Nardo, a UFO, aquela biologia gigante que a gente tem, não cobrou nenhuma questão de zoologia, não cobrou nenhuma questão de citologia, a evolução acabou não vindo, a origem da vida acabou não vindo, biotecnologia acabou não vindo, repetiu a botânica, repetiu a fisiologia humana. Então, assim, elogios para a prova da UFO desse ano, porque a gente vinha numa maré muito ruim, né? Tempos atrás, de provas com problemas, né? Esse ano já tem o mérito de a gente não ter problemas. A prova foi lisa. Nosso aluno entendeu ela perfeitamente. A única crítica é que o aluno acabou encontrando questões com assuntos um pouco repetidos. Tá. Ela foi uma prova muito boa. Beleza. É isso? É isso. Gente. Espero que você tenha saído muito bem e que tenha a tranquilidade agora de viver esse próximo momento seu, que é pensar no Enem, enquanto o resultado não vem, porque a prova foi a seu favor, né? Tudo que a gente viu na prova, a gente viu em sala. Borella, obrigado. Obrigado. Valeu, até a próxima. E a gente volta já já com Stephanie, que vai falar sobre a prova de redação. GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. Gabarito, quem faz a prova. Bom, a gente está aqui agora com o professor Stephanie, né? Que honra estar com você aqui, que vai fazer que vai fazer os comentários da prova de redação. É com você, Stephanie. Uma prova que tem, eu acho que nos deixado muito felizes, assim, em função, inclusive, da relação com o trabalho, por conta da pertinência dos temas, né? A UF tem uma tradição de que um dos temas da redação tem uma questão forte com o tempo presente, as atualidades, e outro tema que é talvez mais aleatório, né? Mas não no sentido de, né, ser um tema que não seja relevante, mas que não tem uma atenção midiática tal como o outro, né? E, neste caso, especificamente, os dois temas, né? Ataques a escolas, né? Que nos pode colocar outra questão que não, né? Pô, bacana demais, relevante para uma comunidade que sofre as consequências dessa questão. E, de outro lado, você tem um ponto que é o mercado de carbono, né? Uma discussão tecnicamente mais difícil, que envolve, inclusive, um debate sobre economia. A gente imagina que grande parte dos alunos vão ficar muito ligados, né, no tema sobre ataques a escolas, por conta de ser um tema mais fácil de se discutir por conta dessa atenção mediática. A questão é só que a carta aberta, né, que é o gênero textual desse texto especificamente, ela é um pouco mais exigente, tem mais detalhes para se preocupar, enquanto, no caso do editorial, que seria, né, o mercado de carbono, o gênero textual é mais tranquilo, mais menos problemático, menos detalhes para se lembrar, e o tema, né, muito mais exigente do ponto de vista de questões técnicas necessárias para você poder desenvolver o tema bem. Mas estamos muito satisfeitos, sobretudo ataques à escola, discutimos em sala, discutimos um laboratório, né, com um tema específico para ataques a escolas, então, né, muito tranquilo. As crianças estavam preparadas para isso, demais da conta. Né, temos muita convicção que sim.
Valeu. Obrigado, Beleza. então, Stephanie. Eu que agradeço, em nome de toda a equipe de redação do colégio, que é uma equipe grande, e né, desejo para todos que estão nos assistindo, para todas, né, os melhores votos de sucesso para todo mundo. Beleza. Galera, vai continuar fazendo história, Stephanie. Valeu. Obrigado, viu? Até a próxima. Então, eu vou chamar agora o Lênio, que vai fazer os comentários da prova de física aqui pra gente. Vamos lá, Lênio. O Stephanie já está saindo. Daí, quase trombando na porta, os dois. Pode sentar aqui na primeira, Lênio, por favor. Então, pessoal, é isso aí. Agora o Lênio, que vai dar os comentários da prova de física pra gente. Vamos lá, Lênio. Obrigado, viu? Boa tarde pra Boa você. tarde, tudo bom? Bom demais. Narlo. Prazer, Narlo. Pessoal, prova de segunda fase, prova boa, tranquila. A UFO dessa vez, digamos assim, a gente vive criticando a UFO, né? Vive dando cacetada, mas dessa vez a gente tem que tirar o chapéu, Narlo. Dessa vez ela veio legal na primeira fase, veio legal na segunda fase. Dessa vez eu acho que a UFO acertou, a equipe acertou, foi muito legal. As duas questões que vieram agora na segunda fase, né? Nós já gabaritamos a questão muito tranquila. Tá, questões trabalhadas em sala de aula, principalmente uma das questões, a segunda questão foi o professor Edson, nós estávamos comentando que ele falou em sala de aula, fez o próprio desenho, praticamente quase que ele viu a prova, né? E assim, não só o Edson, não, o Edson, eu, o Felipe, o Gustavo, o Flávio Brancalhão, né, a equipe do Dudu Negão, o Otávio, assim, foi uma equipe muito coesa, pessoal. Tanto foi no primeiro, nós temos turno tarde, manhã, noite, foi tudo coerente, tá? Tudo certinho, assim, acho que nem que se a gente tivesse combinado. Né? Não, é bom Foi demais isso, assim. não é? E É bom que, assim, demais. quando você termina um trabalho, você pega uma prova e fala, puxa vida, o trabalho foi bem feito. Foi bem feito. Eu falei disso aqui, isso aqui caiu. É porque vocês estão antenados demais da conta. Estamos Isso é bom antenados. demais. E assim, o trabalho foi bem feito, foi dito, ainda mais essa última semana agora, foi uma semana de revisão, segunda fase UF. Então, assim, tem professor que falou a questão que caiu duas vezes. Tem professor diferente que nem não combinaram, não falaram nada entre si e caiu as duas vezes. Ou seja, eu acho que a conexão, digamos assim, foi bem feita. Boa demais. Mesmo sem bom a demais. gente saber o que o outro estava falando. Sem se falar, vocês estavam falando a mesma coisa. Exatamente. Sem se falar, a conexão foi show, foi legal. Falou a mesma coisa. Nós até falamos, eu falei, outro, não, eu falei semana passada, não, eu falei ontem, o outro eu falei na aula de véspera. Ou seja, foi falado uma, duas, três vezes com professores diferentes, sem essa, digamos assim, combinação que nem teve. Então foi perfeito. Foi Coisa perfeito. boa. Então, tem que parabenizar a escola, parabenizar toda essa equipe de física maravilhosa, que ainda bem que tem certas escolas, certas equipes que tem aquela rixa, não tem ego nenhum aqui, todo mundo organiza todo mundo, a gente troca ideia, e nessa aí só tem sucesso, não tem muito segredo. É uma equipe unida, uma escola, digamos que dá tudo que os meninos precisam, sempre plantão, sempre correndo atrás, assim, tudo que eles precisam. Só falta a gente carregar eles no colo. Só faltou isso, o resto nós fizemos tudo por eles. E eu tenho certeza que eles vão nos devolver isso com a aprovação. Massa. Sem dúvida nenhuma. É isso? É isso aí. Obrigado pelos Eu que comentários. agradeço. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A gente vai falando. Tchau, pessoal. Valeu. Bom, enquanto ele está saindo, eu vou chamar agora de história o professor Tiago Finzi. Vamos lá, Tiagão. É com você, querido. Senta aqui nessa primeira posição aqui. E aí, Ajeita galera? um pouquinho para você o microfone aí, para ficar bem. Aí. E aí, Tá ok, aí? sim? É, mais de frente para sua boca aí. Pronto. Beleza. Todo mundo ouvindo bem aí? Fala, galera. Vamos lá então, prazerzaço estar aqui com o Thiago, que vai fazer os comentários da prova de história. Vai lá, Tiagão. Bom, Leonardo, a UFO mandou bem, assim, na opinião nossa aqui da Todo mundo tá equipe. falando isso, hein? Felizmente, né? Porque a gente já teve anos difíceis. Talvez uma coisa que fique é a sensação que faltou originalidade, porque foi uma prova que lembrou a primeira fase, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é bom para candidato. É para o candidato, porque estava ali os mesmos argumentos que foram apresentados na primeira fase, pelo menos na questão de Brasil. A primeira questão, ela falava sobre, mais uma vez, a laicidade da República em relação à Constituição de 1891 e a contradição que existe ali naquele movimento com o Código Penal de 1890, sendo que na Constituição de 1891 fala-se do Estado laico, da separação entre Estado e Igreja, mas no Código Penal de um ano antes, de meses antes, ali havia a perspectiva legal de criminalizar aquilo que era chamado de espiritismo, macumba, aquilo que, obviamente, refletia a política higienista que vinha do século XIX, já no segundo reinado, com as teses de branqueamento e continuaram existindo no início da Primeira República, né?
a questão abolicionista e todos os limites do abolicionismo e da sociedade afro-brasileira após aquele movimento, né? Então, para nós aqui do Colégio Gabarito, a gente fica muito feliz, porque na semana de revisão isso foi um tema muito trabalhado, tanto com questões de múltipla escolha na primeira fase, como agora na revisão da segunda fase, assuntos que, para nossa equipe aqui, a gente está muito seguro de que nossa candidata e nosso candidato vai chegar lá e vai sair com a sensação de dever cumprido em relação à história do Brasil. E na história geral, uma questão ainda mais clássica, mais segura, mais tradicional, que é na crise de 1929, falar dos limites da democracia liberal e como que as características liberais clássicas foram, de alguma forma, responsáveis para a agudização da crise do capitalismo, em 1929, e como que, nos Estados Unidos, a resposta da crise veio com o keynesianismo, né? E aí, na letra A, falando do liberalismo clássico, na letra B, falando aí do keynesianismo, de como que o Estado foi acionado como forma de conter a crise. Então, são assuntos que eu acho que, tanto na questão de Brasil como na questão geral, a gente estava meio nessa expectativa, muita gente perguntando nossas apostas. Eu sempre dizia isso, a gente tem que torcer para vir uma de Brasil e uma de geral, acessíveis, e foi isso que aconteceu, né? Então, acho que para nossa galera que está ouvindo, que está acompanhando, tenho certeza de que está, pelo menos na parte de história, confiante na aprovação. Uhum. Bom demais, Tiagão. Mais alguma coisa que você queira comentar? No mais, quem está ouvindo aí, desejar que, primeiro, né, eu estou aqui na expectativa de que tudo isso que eu tenha dito aqui tenha realmente se realizado, vocês tenham chegado lá e sentido aí, né, essa segurança e essa tranquilidade para fazer uma ótima prova. No mais, eu acho que, só para um encerramento assim, né, das nossas avaliações aqui na equipe de História, a sensação é que a UFO, nesse ano, depois de muitas críticas, tanto na primeira como na segunda fase, acertou o tom. A gente, óbvio, espera ainda melhorias, a gente espera, né, sempre que a nossa sempre tem espaço para melhorar. Que ela seja uma referência, né? Porque eu costumo dizer para os nossos alunos e alunas que o vestibular ele não reflete a qualidade que nós temos aqui em Uberlândia, de uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina. Sim, sim. Mas que esse vestibular possa sempre crescer. E para nós que somos professores da região, ficamos aí, né, muito felizes em ajudar quem está aí precisando desse apoio, quem busca na escola a segurança para aprovação. A gente fica muito contente, muito satisfeito, e estamos muito certos de que teremos festa em breve aí. Teremos muitas festas de aprovação. Ah, eu quero. E quem é meu aluno e aluna sabe, não esquece não, tem que me pagar o churrasco. Tiagão, obrigado então. Eu Até a agradeço, próxima. né? Volta quando quiser. É nóis, meu irmão. Valeu. É nóis. Espero, inclusive, que a sua filha tenha saído bem lá, que eu sei que ela estava fazendo essa prova. Vai, vamos ver. Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Beleza, aí tivemos com o Tiagão falando de história, e agora a gente vai falar de física, os comentários de física, de química. Ah, de química, cara, tá química, com o Daniel Japa. Tudo bem? Física já foi. Marlo, Valeu. tudo certo? Bom demais, Japa. Beleza, tranquilo. Onde eu sento? Aqui, ó, nesse aqui mesmo. Pode sentar aí, que a galera já tá esperando lá. Gabarito. Quem faz, aprova, né não? Sempre, Narlo. Então vamos lá, Japa. Comentários da prova de química para nós. Vamos lá, Narlo. Assim, uma prova dentro do esperado. Nada fora que um estudante de nível médio consiga fazer. No entanto, uma provinha que, sim, eu enxergo que foi mal aproveitada. Né? Então, a primeira questão, por exemplo, ele trouxe um texto sobre a segunda questão, a primeira, sobre a vitamina C, ácido ascórbico. E falava sobre a dose ideal dela para uma mulher, para um homem. O item B, ele propôs uma historinha, a pessoa ia tomar um suco, falava a quantidade de vitamina C que tinha nesse suco, e o estudante tinha que responder se essa dose recomendada foi ultrapassada ou não. A primeira questão, a letra A, né, essa também da vitamina C, ele, para mim, perdeu um item, porque ele cobrou algo muito técnico, né, a porcentagem de carbono, de hidrogênio e de oxigênio presente nessa molécula, que é uma coisa que a gente estuda, mas ele perdeu a oportunidade de cobrar coisas sobre essa estrutura. Essa substância, ela é solúvel em água? Quais são as funções orgânicas que aparecem nela? Sim. Talvez até trabalhar uma interdisciplinaridade com a biologia, né, falando um pouquinho sobre a ação da vitamina C, a questão dela ser hidrossolúvel. Então, ele perdeu uma oportunidade, né, eu considero aí uma
uma questão mal feita, apesar de que o nosso estudante consegue resolvê-la sim. Em termos de cálculo, em termos do que ele cobrou, é tranquilo. Então, tenho certeza que essa aí o pessoal conseguiu. Ok? Beleza. E a segunda questão, também assunto que eu trabalho em sala de aula com os estudantes, o pessoal vai lembrar. Chegadinho também falou sobre as reações, que é o catalisador automotivo, né, Arlo? Então, é aquela peça que está acoplada ali no escapamento do carro, que tem uma fama, né, de que filtra, diminui a poluição. E, na verdade, ali, nessa peça, nós temos alguns metais que favorecem, aumentam a velocidade de algumas reações e que convertem substâncias poluentes, agressivas à nossa atmosfera, por gases não poluentes ou então poluentes, mas não tóxicos, Não né, tóxicos. que é o caso do CO2. E é isso, o resumão foi isso. É isso? Então, um balanço geral da prova, eu gosto sempre de falar da primeira fase, e eu acho que comparando com os anos anteriores, onde a prova de Química vinha com muito problema, mas muitos problemas. Dessa vez, a primeira fase é uma prova bem feita, apesar de 2 itens fora do programa, do conteúdo programático da universidade. Mas, assim, nada fora do comum, igual a gente estava brincando ali, né? A primeira fase, 8 questões, tem 8 respostas, acho que já é uma vitória, o vestibular evoluiu aí. Essa segunda fase fica uma pequena crítica, né? Também um pequeno problema nessa segunda questão, da questão 2 da segunda fase, onde ele pedia para você escrever essas reações. No entanto, uma das reações que ele pedia é uma reação em comum, uma reação que o estudante de nível médio não entra em contato com ela. Mas tenho certeza que o nosso aluno arrebentou aí, uma prova tranquila. Química pesa 2 para muitos cursos aí, eu tenho certeza que no fim vai dar bom, como sempre. Bom demais, que nossos alunos continuem fazendo a história deles, né? Sim, com Coisa certeza. boa. Gente, então é isso. Quer comentar mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês aí. A gente vai se falando. Já. Obrigado. Obrigado. Tudo de bom. Valeu. Valeu. Até a próxima. E a gente volta agora com os comentários de geografia com o Alisson. Beleza? O Alisson está chegando aqui. E aí, Alisson? Bem-vindo. Tudo certo? Beleza? Joia. De cá, de lá? Aqui, por favor. Isso. Então, pessoal, e o Alisson vai comentar a prova de geografia pra gente. Vai lá, Alisson, é com você. Então, ficamos felizes com a prova, né? Uma prova que trouxe aí temas relevantes, né? Trouxe uma questão fundamental sobre a África. Uma prova que trouxe, como a gente já esperava, né? Uma questão envolvendo a geografia física, né? A questão 2, falando sobretudo sobre biomas e a correlação desses biomas com fatores e elementos do clima, né? Algo que tenho certeza que os meninos terão uma facilidade para fazer, foi bem trabalhado ao longo pela equipe ao longo do semestre. A primeira questão é uma questão mais trabalhosa, né? Uma questão envolvendo o continente africano, envolvendo um texto muito bem pensado, impactante, né? Uma imagem bastante impactante de escravos, né? A população do Congo submetida a situações deploráveis ali, com uma imagem forte de pequenos, né, membros de crianças decepados, porque os pais não cumpriam as cotas de produção de borracha naquela ocasião, mostrando um pouco da crueldade, né, que se implantou no continente africano durante muitos séculos, né. E aí, levando o aluno a pensar e escrever sobre essa relação do período colonial, do período imperial, né, trazendo desde o século XVI até agora, pedindo as consequências no século XX, XXI, né, fazendo uma ponte entre o passado colonial e o atual contexto socioeconômico, político dos países do continente africano como um todo. Se a gente colocar essa prova ao lado da primeira fase, ficamos felizes, sobretudo, porque foi uma prova bem redigida, uma prova bem elaborada, que não deu margem para o aluno ficar em dúvida em relação ao que estava sendo pedido, textos muito pertinentes, né? Gráficos muito bem escolhidos e legíveis da primeira fase para cá, e na segunda especificamente, achei que eles foram felizes na escolha dos temas, sabe? Fazendo uma correlação tanto na geopolítica, trazendo elementos do quadro social, político, econômico, no continente africano, e a segunda falando de geografia física, que foi uma área que na primeira fase foi pouco abordada, né? Uma área que ficou, né, em alguma medida foi menos abordada na primeira etapa, na primeira fase do vestibular, e que agora veio com a segunda fase, uma questão, letra A e B, e sabendo aí, estávamos ali em minha equipe agora discutindo as questões,
certamente os alunos ficaram felizes, porque tanto na primeira questão, que envolveria história, né, e até alguns colegas da história estavam conosco ali avaliando essa questão, e na segunda questão, que é uma questão clássica da geofísica, tenho certeza que eles tiveram aí acesso àquilo que era necessário para se defender bem, para fazer uma boa redação e garantir uma boa nota aí em busca dessa vaga que eles tanto merecem e almejam, né? Beleza, bom demais, Alisson. Eu fiquei feliz e perto do que nós passamos em outros processos, com questões anuladas, com questões que geravam dúvida, dubiedade nas leituras. Sim. Foi bem tranquilo esse ano, né? Foi fantástico. Acho fantástico. Que torçamos para que as próximas venham nesse mesmo padrão. Eu tenho certeza que o trabalho que é bem feito vai dar um bom resultado para a gente, certamente. Beleza. Certo? Alisson, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E a gente volta já com mais comentários dessa prova da segunda fase do vestibular da UFO, que aconteceu hoje, domingo, 6 de agosto. É isso. Moçada, um abraço. Até a próxima. Obrigadão. Valeu. A gente vai se falando. Sua conexão com conhecimento, gabarito, quem faz a prova. E eu recebo agora a Cidinha, que vai falar pra gente, vai comentar essa prova da segunda fase do vestibular da UFO de 2023. Vai falar sobre a prova de filosofia. Vamos lá, Cidinha, obrigado, viu, que você está aqui. Que isso, é um prazer. Boa tarde, turma. Espero que vocês tenham sido surpreendidos positivamente com as questões de excelência dessa segunda fase do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, e se tratando especialmente nas questões de filosofia, nós tivemos 2 já previstas no conteúdo programático, o que traz uma tranquilidade para os nossos alunos, na medida em que, né, ele passou por todos esses debates no decorrer da sua preparação. Então, ele é bem mais tranquilo ao enfrentar uma prova que ele já conseguiu, né, previamente se preparar, passar por essas reflexões com mais tranquilidade no decorrer da sua formação. Nós tivemos uma questão envolvendo Aristóteles, um filósofo da Antiguidade Clássica. Na discussão de ética, a ética aristotélica é uma ética teleológica, voltada para a busca de um fim. Esse fim é a felicidade. E a questão pedia para que você mostrasse como a prudência contribui, né, comanda as ações de deliberar, de escolher. E a prudência é uma virtude por excelência, que consiste numa mediania. Então, quer dizer que o homem prudente é aquele que consegue se distanciar dos excessos e das privações para alcançar o caminho do meio termo, que é a temperança, fundamental para alcançar essa vida eudaimônica, essa vida com excelência. Quer dizer que, para Aristóteles, a virtude ela não é um dom, ela não é inata, ela é adquirida pela educação. Daí a importância do exercício, pelo esforço, né, mesmo, de práticas, né, que garantam essa temperança, essa mediania para alcançar a excelência. Na própria questão do Aristóteles, no item B, ele pedia para que você comentasse a questão do meio termo. E aí o aluno, né, que já está passando por essa preparação, para os processos seletivos, com certeza vai ter muita tranquilidade para entender esse debate, porque o meio termo é essa condição, né, racional, calculada, refletida,
de conduzir os nossos atos pela razão, buscando sempre se distanciar dos excessos e das privações. Então, uma questão inteligente, uma questão que está prevista no conteúdo programático, uma questão exaustivamente trabalhada por nós em sala e que, com certeza, o nosso aluno gabarito tem condições de gabaritar, né? De trazer para nós respostas muito bem elaboradas, muito bem estruturadas, como nós reforçamos em sala de aula. Beleza. Certo? Mais alguma coisa? Na questão 2, gente, nós temos a questão 2, o existencialismo e o feminismo, da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa do século XX, que está, claro, falando sobre a sua vida, mas essa reflexão sobre a sua vida acaba por direcionar todo o movimento feminista, que ainda é tão importante se tratar no século XXI. Afinal de contas, vivemos num país que é extremamente misógino, violento para com as mulheres. Então, a questão número 1, pedia para que o aluno... o item A, perdão. Pedia para que o aluno refletisse sobre a questão da essência da mulher, segundo a Simone de Beauvoir, e na obra O Segundo Sexo, publicada lá em 1949, ela mostrou como que, né, a condição humana é marcada pela figura do masculino. E a mulher, o feminino, ela é determinada pelas suas questões biológicas, né, da maternidade, da fragilidade do sexo. E no item B, pedia para que você explorasse a questão da diferença da condição existencial da mulher, de liberdade, e da condição ontológica de opressão, por meio do qual a mulher acaba sendo renegada historicamente. E como que a mulher conseguiria romper com essa condição a partir da sua emancipação financeira, principalmente para não viver, né, em relacionamentos abusivos, violentos, tão comuns, infelizmente, à nossa vida, à nossa realidade. Então, uma reflexão atual, uma prova que manteve o mesmo perfil, se a gente olhar do ano passado, trazendo uma questão de filosofia contemporânea e uma outra questão, nesse caso nós tivemos, né, a ética do Aristóteles, filosofia antiga, e a Simone de Beauvoir, com o feminismo. Belíssima prova, acredito que nossos alunos tenham, né, ido muito bem. Que bom. Obrigado, então, pela sua presença, pelos comentários. E a gente vai voltar já já, falando de língua portuguesa com o Peterson. Obrigado, Cidinha. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais. GabaCast, a sua conexão com conhecimento. Gabarito, quem faz a prova. E aí, tá fazendo a sua história? Vamos lá, então. A gente vai receber agora o Peterson, que vai falar de língua portuguesa. E aí, Peterson? Olá, como é que tá, meu caro? Tudo bem? Tudo bom? Jóia. E aí, como é que foi essa prova? Pô, foi uma prova super bacana, assim, dentro do que nós esperávamos de fato, por parte da universidade, certo? Então foram duas questões aí bem elaboradas, tá? Uma primeira questão aí que a Universidade Federal de Uberlândia trouxe para nós ali, uma questão abordando para a gente um valor semântico entre duas orações que foram separadas por 2 pontos, né? E aí o que é muito interessante dessa questão é que normalmente os 2 pontos eles introduzem uma informação de modo que essa informação ou é uma explicação ou uma enumeração. E aí ela fez uma ampliação do uso dessa pontuação, né? Porque entre as orações que foram ali destacadas, que são objetos de questionamento, há uma relação de causa e consequência, o que já não é tão comum, que já não é tão previsto. Então ela fez uma ampliação do uso da pontuação, solicitando ali um processo interpretativo. Uma questão muito equilibrada, muito bacana mesmo. Até abordamos aí nas nossas aulas, né, a possibilidade da universidade trazer esse tipo de linha de raciocínio, né, uma linha que vai um pouquinho além do que aquilo que a gramática tradicional traz para a gente como, entre aspas, uma regra, né, uma norma. Então, uma questão muito bacana. Já no item B ainda dessa questão, foi cobrado ali justamente questões que estão relacionadas também à construção de sentido, enfim, foi muito dentro do que a gente esperava nesse primeiro momento, essa primeira questão. Tá? A segunda questão já trouxe para a gente ali uma análise de gênero textual, falando sobre a carta ao leitor, que cumpre, né, um gênero textual que cumpre uma função aí de dialogar com o leitor, despertar o interesse desse leitor numa revista, num jornal, enfim. Então, essa carta ao leitor é muito próxima ali de um editorial. Então, há uma interlocução, há uma adequação da linguagem, né, para poder gerar ali
uma relação de aproximação com o leitor, uma relação de identificação, conduzindo, né, a ler tudo aquilo que vai ser posto no veículo de informação. Então foi uma prova muito equilibrada, uma prova muito bacana. O aluno gabarito ele tem total condição de ter feito essas duas questões de uma maneira excelente e fechar essa prova de língua portuguesa. Beleza. Mais algum comentário? Não, show de bola, né? Acho que é isso mesmo. A universidade foi muito coerente com o editorial, foi tudo muito tranquilo. Não há questões de ordem maior para a prova. Espero que todos tenham se saído bem aí. Beleza. Peterson, obrigado então. Eu que agradeço, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até. Beleza? E a gente vai se falando. GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. E vai chamar agora a professora Nilce, que vai comentar pra gente a prova de literatura. Daqui a pouco a gente volta então com esse comentário, tá bom? Gabarito, a sua conexão com o conhecimento. Vamos lá? GabaCast, a sua conexão com o conhecimento, direto dos nossos estúdios aqui na Rondão Pacheco, do Gabarito de Uberlândia. A gente está fazendo agora os comentários da prova que aconteceu hoje, da UFO, da segunda fase do vestibular da UFO. E eu recebo agora a professora Nilce, de literatura, que vai comentar a prova de literatura para a gente. Boa tarde, Nilce. Obrigado por você estar aqui. Obrigada a você pela oportunidade. Sim, em primeiro momento, vale ressaltar que a UFO, ela considerou as obras indicadas como leitura obrigatória e o aluno que se preparou, certamente, já tinha uma noção de que essas questões levantadas poderiam ser investigadas na segunda fase. Em primeira questão, a UFO, ela traz a obra O Verdugo, do gênero dramático, e levanta 2 situações para que o candidato possa discorrer sobre elas. No primeiro item, ela traz um fragmento de uma cientista sobre uma questão em relação ao nazismo. Na verdade, uma historiadora. Nós já sabemos que a obra ela permitia, sim, uma certa margem de abordagens em relação ao comportamento que estava sendo discutido. Como a obra ela trata de um contexto histórico vivido no Brasil, ditadura, ela acaba esbarrando numa questão muito de censura, de cerceamento, e o aluno tinha essas noções. Quer seja qualquer tipo de fator histórico, ele sabia que ele poderia estar sujeito a ser investigado. De modo que o primeiro item cabe ao aluno ler o fragmento e, diante do enredo, fazer as devidas abordagens. Não é uma questão difícil. Vamos considerar ela como médio. Mesmo que o aluno tivesse acesso a um resumo, a uma análise, ele conseguiria responder sim, se ele souber fazer as relações de contexto histórico Brasil, contexto histórico mundial, com o enredo que foi apresentado pela dramaturga. De modo que nós entendemos que foi um item tranquilo, de fácil para médium. Evidentemente, é uma questão que ele não precisa, apesar que ela pede que faça uma dissertativa, que não precisa explorar tanto assim. Vai depender da afinidade do candidato. Se ele tem mais afinidade com o aspecto histórico e entende que essa questão abre espaço para que ele possa discorrer melhor, que faça essa a melhor escolha. Mas, enfim, ela contemplou, sim, as nossas expectativas em relação à profundidade que a obra proporcionava de reflexão. Está dentro daquilo que foi proposto, em análise, em preparação, e o candidato daria conta, sim. Imagino que ele deve estar muito contente com essa abordagem. Já no segundo também, ele pede para que o aluno que também tenha lido
o texto, que saiba trabalhar alguns aspectos. Vou até ler o que ele pede. Pede para que o aluno discorra acerca de uma relação entre dinheiro, barbárie e o pertencimento social, retomando algumas ações de algumas personagens. De novo, é um enredo. Se o aluno souber trabalhar todas as análises que foram propostas, certamente vai saber que ele possa se sentir mais à vontade para fazer essas correlações. Como é que as personagens se comportaram em relação ao dinheiro que envolve a situação, a barbárie que culmina com o desfecho da peça, o lugar que ocupa cada uma dessas personagens, lembrando que essas personagens são destituídas de nomes, quer seja mulher, filho, verdugo, filho, juiz, tudo isso cabia nas análises e o aluno, ao deparar com todas as análises, ele foi se preparando e, de novo, não é uma questão difícil. Ela tornou uma questão em que investiga enredo, preparação. Considero ela também nível médio. Quanto mais ele souber explorar o que foi recortado na questão e associar ao comportamento das personagens e o que elas vivenciaram no drama, melhor fica a resposta dele. De modo que, de novo, enredo, análise, preparação. É uma obra que os alunos gostaram de poder trabalhar as reflexões, dialoga muito com a contemporaneidade. Então, ele tinha muito material, bagagem para poder responder essa questão aqui. Tá? Considero que a questão atendeu a expectativa. Em momento nenhum, na primeira questão, a universidade, ela trouxe algo que fugiu de uma preparação de qualquer candidato. Ela contempla tudo que era na expectativa. O aluno estava muito bem preparado para os 2 itens que vieram na primeira questão. Vale ressaltar que depende da afinidade do candidato. Se ele for bom nessa obra, se ele souber discorrer sobre as questões históricas, tiver identidade com esse lado da área da humanas, ele sairá muito bem. Já numa segunda questão, se eu puder discutir, numa segunda questão, de novo, ela trouxe um texto que também era esperado, uma vez que ficaram faltando alguns títulos que não foram cobrados na primeira fase. Dentre eles, um conto de Machado de Assis, Pai contra Mãe. Para quem estuda no gabarito, ele teve essa abordagem na última aula de revisão dele. Foi considerado esse aspecto, cuidado, é um texto muito forte, considerando que o autor é Machado de Assis. É um texto que nós esperávamos na primeira fase, ele não veio. Tinha, sim, muita chance de aparecer dentre os 3 títulos que não tinha sido cobrado. Alguns de Machado, da Hilda Hilst e o Caraíba de Daniel Munduruku, que infelizmente não apareceu em uma das fases. Mas nós consideraríamos que eram textos em potencial para aparecer numa segunda fase. No caso, confirmou a expectativa. Veio o texto Pai contra Mãe, é do clássico Machado de Assis. Interpretamos que é uma questão que ajuda qualquer candidato, já que Machado de Assis é um nome que todo candidato, todo aluno um dia teve que cumprir com uma leitura obrigatória, independente se é um processo seletivo ou não. Não é um enredo difícil. Entretanto, ela trouxe alguns aspectos que o aluno tinha que ter lido o texto, sim, e se preparado de maneira mais refinada, sim. Considerando o primeiro item, em que ele pede para não explicar alguns aspectos, como ofícios, aparelhos, citados na obra, já que ela envolve o contexto da escravidão. Existiam mesmo alguns ofícios, existiam alguns aparelhos relacionados a como você marcar um escravo que ainda estava na condição de escravo e não abolido no setor urbano. E o aluno tinha que discorrer sobre isso. Quais os ofícios que envolvia ali o sistema escravocrata, quais eram os aparelhos que a sociedade tinha para poder marcar que o escravo era cativo e não era abolido. Então, o aluno que leu, que discutiu, que viu essa apresentação no texto, saberia explicar quais os ofícios, somente os ofícios. Por quê? Porque justamente o ofício que exerce um dos protagonistas, que é o Cândido Neves, que é aquele que captura escravo fugitivo. Natural, então, o narrador apresentar todo esse cenário para chegar a qualquer atividade exercida pelo protagonista. E o aluno, sabendo do enredo, certamente ele vai puxar esse gancho. E como a obra pede, ou melhor, como a questão pede para poder discorrer sobre isso e estabelecer o link com o enredo, não ficaria difícil. Sim. Mas faço a ressalva, ele precisava ter lido o texto para lembrar desses detalhes, claro. Que apresenta.
De novo, não é um item difícil, é um item tranquilo para o aluno. Já o item B também estava na aula de véspera, embora ele tenha sido abordado com uma outra temática, a temática da ironia. Então, no item B, a questão, ela aborda um texto em relação a alguns aspectos constituintes do estilo do autor, para que o aluno possa linkar isso com o desfecho da obra. De novo, se o candidato lembrar da obra, duvido muito que ele não consiga lembrar do desfecho, porque é a parte mais impactante da relação do Cândido Neves, que ele conhece a protagonista, que justifica, inclusive, o título Pai, com o confronto com a escrava fugitiva, a Arminda, que justifica o termo mãe no título. Então, ele poderia tratar sobre isso. Esse aspecto depende da bagagem também do candidato. Não é difícil, ela é tranquila, ele sabe discorrer sobre isso, qual o impasse que a personagem vivia entre entregar o filho para a roda dos rejeitados, ou capturar uma escrava para receber a recompensa, ainda que isso custasse toda a situação vivenciada pela Arminda. No caso, mãe, grávida, escrava, que acaba até abortando a criança, e nesse aborto aí é que o aluno fica chocado entre uma criança e outra. Beleza. Tudo bem? Obrigado, então. Eu agradeço aí que os alunos tenham também visto a prova com bons olhos, que tenham tido sucesso, que eu imagino que eles realmente devem ter contemplado a sua expectativa com a cobrança dessas obras e tenha também garantido a sua vaga na universidade, no curso em que ele almeja. Nilce, até a próxima oportunidade, a gente volta a se falar. Sim, tá muito bom? obrigada. Valeu, obrigado. Mais, boa tarde. Obrigado. GabaCast, a sua conexão com conhecimento. Gabarito, quem faz a prova. E agora eu vou despedir da Nilce aqui e vou chamar o Martin, que vai falar de língua estrangeira, no caso espanhol, vai comentar essa prova da UFO, da segunda fase do vestibular 2023. Vamos lá, Martin? Martin ou Martin? Martin, como está? Martín, la correcta pronunciación. La correcta pronunciación es Martín. Es importante pronunciar correctamente. Este es el micrófono. Por favor. Sim. Microfone e micrófono. Coloca a sua cadeira para lá, por favor, onde estava mesmo, porque a gente está com as câmeras aí todas... Não, do jeitinho que estava mesmo. Aí. Fica da frente do microfone, você tem que ficar. Ahora sí. Isso. Correcto. Beleza. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros y nada, para conversar un poquito de la prueba de español. ¿Ok? Ok. Bueno, son dos textos, ¿sí? Como siempre, tenemos un texto, el primer texto, ambos textos con ítems A y B. El primero para responder en lengua portuguesa y el segundo en español, ¿sí? Referente ao primeiro texto, é muito bacana o texto que a banca apresentou da UFO para nós, ¿sí? Que fala basicamente de la disminución del índice de vacinación en América Latina específicamente y el Caribe, ¿sí? Sobre todo en la última década, en los últimos 10 años. ¿Sí? Acredito que sea, repito, un texto bien bacana, bien interesante. Referente a la cuestión A, referente a la pregunta A, nos propone crear un título do texto, entonces posterior a una lectura nos debemos crear el título del texto, que básicamente es importante que ese título mencione esa disminución no índice de vacinación tanto en la zona de América Latina como do Caribe en la última década, ¿sí? Esa información tiene que estar en el título sí o sí. Y en cuanto a referente, básicamente nos colocamos aquí en un gabarito a vacinación América Latina y no Caribe, registra una de las mayores quedas a nivel mundial en la última década. ¿Sí? Un título relativamente simple, solo de olhar el primer parágrafo do texto, a gente consigue afunilar a informação e botar um título aí bem legal. Referente a la segunda questão, aproveitando a ordem do texto, ou seja, o item nos pide criar um resumen do texto
con algunos datos estadísticos. Y repito, acredito que cualquier alumno do gabarito teve a possibilidade de criar esse resumen sin ningún tipo de inconveniente. Nos podemos pegar algunas, o sea, informaciones básicas por parágrafo, las causas. O ítem pide para nos mencionar también algunas causas de por qué el índice de vacinación sufrió una queda abrupta en la última década. En el parágrafo 2 menciona do texto varias causas por las cuales esos fatos fueron, o sea, esa disminución na vacinación aconteceu. Y después nos pide también para mencionar algunos datos estadísticos, algunos números que eles ven no texto no parágrafo 3, no parágrafo 4, y que fica bien simple distinguir cuáles son esos elementos estadísticos, la queda de 18 puntos porcentuales, comparando el periodo 2012-2021, y en fin, tanto América Latina como el Caribe se sitúan no 81%, uno de los índices, una de las medias mundiales más bajas. Más baixas. Baixas. Más baixas, isso, meu português. É isso aí, Martim? Isso aí, não, referente ao segundo texto, sim. Rapidinho. Muito legal também, ele está relacionado de forma directa con la primera prova, increíble, O sea, ya existe un nexo entre la primera prova, la primera fase de español y la segunda fase, el famoso chat GPT, correcto. Y ese texto está bien interesante porque básicamente nos demuestra la consolidación, de redes sociales más simples, que apuestan más a lo lírico, por decirlo de alguna manera, a la lectura, a la escrita, como ese tipo de red social está consiguiendo consolidarse ante otras redes sociales que tienen y que tuvieron ya mucho suceso, como pueden ser Facebook, Instagram y TikTok. ¿Ok? No ítem A nos pide para reseñar dos críticas, ¿sí?, do autor referente a esas redes sociales más antiguas como Facebook, Instagram y TikTok, y tanto no parágrafo 2 como no parágrafo 3 nos podemos encontrar fácilmente las respuestas. Y después, no ítem B, nos pide explicar por qué el texto, entre aspas, tiene un estatus de estrella, ¿sí? Y ese estatus de estrella ele tem simplesmente, pois ele tem conseguido se consolidar actualmente. Por eso él consigue ese estatus de estrella. Él consigue ese estatus mediante la consolidación de ese tipo de plataforma que prioriza o apelan a un lenguaje más básico, ¿ok? Ante otras plataformas que utilizan otro tipo de ferramentas. O sea, ese texto, repito, consigue ese estatus de estrella a través da sua consolidação no mercado. Ok? Ok. Acredito que va por aí e eu tenho muita fé que tudo tenha acontecido corretamente. Corretamente. Como corresponde. É solo? Solo isso. Solo isso? Solo isso por hoje. Martim, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima. E a gente volta já já com mais comentários da prova da UF. Obrigado, Martim. Tchau, tchau. O que é? Gabarito. Aprovações das maiores universidades do país. Entre as melhores escolas do Brasil. Gabarito. Quem faz, aprova.
Gabarito, a sua... GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. Gabarito, quem faz a prova. E a gente continua aqui fazendo os comentários da prova da segunda fase do vestibular da UFO de 2023. E eu tô aqui com a Débora, que vai comentar a prova de inglês. Vamos lá, Débora. Obrigado por ter vindo, bem-vinda. Ai, o meu sonho é gravar um podcast, eu sério. Já estamos gravando. Eu tô muito emocionada, eu tô me achando muito chique. Galera, então, vamos comentar essa prova, né? Acho que a coisa mais importante a dizer agora é que foi uma prova meio a meio, saca? Porque a gente tem duas questões, dois textos diferentes, uma questão a ser respondida em inglês, a outra em português. Uou, sorry. E aí, cara, a primeira questão, eu trouxe até cola, ó. A primeira questão a ser respondida em inglês, o que facilita, como eu falo sempre pra galera, eu falo assim, ó, a parte que é pra responder em português, em inglês, ela é mais fácil. Por quê? Porque a UFO permite que você copie trechos, mas é cópia mesmo, não é nem paráfrase. Pode copiar. Então, a galera que fica com medo de responder em inglês, acha que vai ter que tirar ali um texto da sua cabeça, do mesmo jeito que a gente responde uma prova de história, não precisa. É só você achar a parte certa. E por que a primeira parte da prova, que é esse texto do Telegraph, que fala sobre comida ultraprocessada, com altos níveis de açúcar, de sal, de gordura, parará. Por que ela é mais fácil? Porque é um tema conhecido. Então, muito termo, muito vocabulário, que é cognato. O que é o cognato? Palavras que se parecem com o inglês e são, certo? Tem o mesmo sentido. E foi uma parte mais tranquila da prova. Beleza. O que a gente poderia também falar é que o que a gente chama de palavra-chave, né, que é o que você usa para buscar aquilo lá, para buscar a informação do texto, a informação que você vai pôr na resposta, era mais tranquila também, porque era um assunto conhecido. Então, todo mundo sabe que comida ultraprocessada faz mal, comida com altos índices de açúcar, óleo, sal, gorduras trans, tarará, faz mal. E o texto falava que afeta também o nosso psicológico. Então, o grande mote era esse. Caramba. Afeta... Causa ansiedade, causa depressão, o texto falava isso. Então, beleza. Primeira parte, ok. A segunda, como eu estava comentando com um colega professor de inglês também, a segunda a gente pode chamar o segundo texto de desproporcional. Não vou é uma pequena crítica, assim, saca? Porque depois de muito tempo eles trouxeram textos com uma densidade de vocabulário, uma densidade de termos técnicos. Era uma pesquisa que falava sobre a construção de células ciborgues, olha que viagem, de células ciborgues. Células ciborgues. É, maluco, né? É um negócio meio Mad Max. De células ciborgues, que aí como elas não podem se dividir como células comuns, elas podem, por exemplo, combater o câncer. Isso eu estou falando a grosso modo, porque essa parada não é muito a minha praia. Mas, enfim, foi um texto um pouquinho desproporcional. Então, a gente teve metade da prova bacaninha, a segunda eles puxaram demais. E tinha muito tempo que não caía um texto com essa densidade de vocabulário, com essa densidade técnica, e era para responder em português. Então, a gente tinha que redobrar a atenção e buscar, igual eu sempre falo para os meninos nas nossas aulas, e buscar perceber quais termos dá para traduzir ou não. Por exemplo, ciborgue. Lá no texto, ciborgue em inglês tem Y e não tem o G-U-E no final. Em português, a gente põe ciborgue. Então, o que acontece? Ou você se lembraria como escreve ciborgue em português, ou aquele famoso truque das aspas. Então, termos técnicos, termos que você... Como ele compara a célula a uma célula ciborgue, rolava de colocar entre aspas, porque é uma comparação. Escrito em inglês mesmo, do jeito que tá, em inglês ali, é pouca coisa. Sim. Beleza. Então, a gente teve esse texto da Scientific American, que é um texto assim, vamos usar as palavras certas, um texto chato. Para um aluno ali fazendo vestibular, né, ele é um pouco pesado, né? A gente tem a técnica para responder, isso tudo foi trabalhado, mas é um texto de, sei lá,
galera que está na graduação de medicina, galera da graduação de biologia, mestrado, tarará. Então, esse é um ponto a ser observado. Eu acho que no mais foi isso. Uma prova tranquila. Nesse aspecto de preparação e de técnica, eu acho que foi de boa. Mas a questão é essa, foi uma prova meio a meio. Metade ok, metade desproporcional. Desproporcional. Beleza, então. Mais alguma coisa para encerrar, Débora? Eu acho que é só. Tá tudo bem, vamos esperar um resultado maravilhoso aí, que eu acho que vai vir. Galera tá preparada. Eu também tô esperando. É nóis. Massa. Obrigado, Débora. Obrigada a você, querido. Até a próxima. GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. Gabarito, quem faz a prova. E aí? Continua fazendo a sua história? E agora eu quero chamar o Sidney, que vai fazer os comentários da prova de matemática. Bem-vindo, Sidney. Olá, tá boa bom? tarde. Joia. Tá. Beleza. Tá mesmo? Daí mesmo, aí mesmo. Tranquilo. Massa, vamos lá? Matemática. Vamos. Vestibular da UFO, segunda fase. Vamos lá. Foi bacana, foi bacana. Foi bacana? Foi. Nós tivemos aí uma prova, para começar, seletiva, né? Uhum. Então a gente olha inicialmente para todos os cursos. Então nós tivemos uma questão elementar de geometria plana, que exigia conhecimentos mínimos, que foram muito bem trabalhados durante a aula, área de círculo, área de coroa, e um outro item, onde ele tinha que ter uma abstração um pouco mais elevada, né? Ele precisava verificar o ponto de tangência. Mas eu acho que, mesmo aquele... Eu gosto sempre de fazer essa análise, né? Não só... Porque o vestibular não é só para medicina, né? A gente tem que pensar nisso. Então, tem direito, né? Então, eu acho que o aluno que ele é dedicado, que ele entende os fundamentos, que a gente passa tanto, né? Bom, vamos aprender o básico. Primeiro você aprende a andar, depois você vai evoluindo. Então, ela valorizou isso, né? No segundo item também. E fechava com Pitágoras, né? Imagina uma matemática sem Pitágoras, não tem graça, né? Então, foi uma questão boa, né? A segunda questão, ela foi para álgebra linear, porque a gente percebeu esse perfil. A gente viu que poderia cair isso. A comissão, ela é algebrista, né? O departamento agora que assumiu puxado pela parte de álgebra. E envolvendo sistema linear, né? Vitaminas, cotidiano. Porém, num nível bem mais avançado. Porque ele precisaria entender que um sistema é um probleminha equacionado, e aí você busca a solução. O que a gente está acostumado? Achar valores únicos, né? Resolvi, x igual a 3, x igual a 4. Só que era um caso possível indeterminado. Que coisa. Então ele era algébrico, ele era literal. Sabe aquela explicação na sala de aula que você fala, gente, esse aqui é o SPD, todo mundo vibra, é o que você, desde o ensino fundamental. Agora tem o SPI. Aí, não, vou rezar para não cair, sabe? E caiu. Então aquele aluno que não tem aquela coisa de vou jogar pro lado, agarrou no chifre e foi, aí ele conseguiu desenvolver bastante coisa. Mas, em função eu diria assim, né, do corpo da prova todo, acredito que seria muito difícil finalizar. Porque não adianta você comprometer a prova só fazendo questão de matemática. Sim. Então você tem que balancear, o que a gente fala sempre em sala de aula, né? Vai fazendo um pouquinho de cada coisa e vai crescendo. Então quem fez isso foi mexendo, sobrou um tempinho, sabia... tipo assim, a matemática podia ser a prova infinita. Sempre tinha mais um detalhezinho para você voltar. Então eu acredito que dificilmente um bom aluno fecharia a prova. E dificilmente um bom aluno também ficaria com 0, né? O aluno conseguiria mexer muita coisa. Então, nesse aspecto, gostei muito da prova, sabe? Beleza. Mais alguma coisa, Sidney? Não, é isso. Uma ressalva, acho que a gente não pode deixar de falar. Se tem uma crítica, né? Foi com relação à distribuição dos conteúdos, né? Então a gente viu a falta de polinômios, de números complexos, geometria analítica, né? Então ele acabou repetindo alguns conceitos e não cobrou alguns, né? Mas acho que isso aí, se tiver alguma coisa para ponderar, seria essa distribuição. Beleza, então. Mais foi isso. Muito obrigado. Detonamos aí. Detonamos. Mandou bem. Beleza. Valeu. Até a próxima, Sidney.
GabaCast, a sua conexão com o conhecimento, encerrando agora os comentários da segunda fase do vestibular da UF 2023. A gente espera muito que vocês tenham arrasado para continuar fazendo a história de vocês. Gabarito, quem faz, aprova. Até a próxima, pessoal. A gente se vê. Valeu, até mais.